Salve galera, tranquilo? Hoje contaremos a história de um cientista que é forçado a construir uma máquina do tempo para um grupo de lunáticos e precisa voltar ao dia da crucificação de Jesus para impedir que Jesus seja destruído e toda a história seja alterada. Bem-vindo, sejam todos bem-vindos ao Mega Filmes Resumo. Hoje vamos rever a história do filme Páscoa Negra de 2020, então prepare-se. Em 2029, um ex-militar chamado Blanche está viajando com sua família quando sua esposa lhe diz que, mesmo fora do exército, ele sempre será um herói e que Deus fará um grande milagre através dele, mas eles não têm como saber o que será. Filial. Por fim, ele se distraiu na curva. O carro deles foi atingido de frente por um caminhão e capotou. Porque ele era o único sem cinto. O homem sai correndo do carro enquanto sua família está presa lá dentro, e o carro começa a pegar fogo e explodir, deixando Blanche se sentindo culpado pela morte de sua esposa e filha. Consumir através de bebidas. O veterano passou a semana seguinte sentindo falta da família e culpando Deus por tudo, questionando se ele era tão poderoso e por que permitiu que algo assim acontecesse. Enquanto isso, no Laboratório 19, uma equipe de cientistas liderada por Gold está trabalhando em um teletransportador, mas eles acabam explodindo parte do laboratório. Após o mau funcionamento, 4 pesquisadores foram feitos reféns por seguranças. Isso os mantém presos no laboratório até o meio-dia, quando um bilionário chega para financiar o projeto e tenta levar toda a culpa para salvar os empregos do resto da equipe, mas as coisas não saem como eles pensavam. Hamid parece satisfeito e decide mostrar o vídeo de vigilância, que dura um segundo. A cadeira que eles estavam tentando teletransportar se materializa do outro lado e fica muito satisfeito com o progresso. Manda seus homens isolarem a unidade 19 e transferirem o grupo de carneiros para o laboratório, promovendo-os para sua equipe principal e prometendo um bônus de 10 milhões por caso. Eles conseguiram concluir o projeto durante a visita dos acadêmicos. Ele disse que ficou ali e ficou de pé. Retome sua atividade. Como líder de uma equipe de segurança, você gostaria de dar algum tempo a esse líder? O bilionário ficou arrasado e aceitou o retorno de Bula à equipe, mas nomeou Saber como líder interino, deixando o militar responsável por atividades menos estressantes. Algumas semanas depois, sua equipe continuou trabalhando no projeto, mas mesmo com o equipamento no laboratório principal, eles não conseguiram realizar muita coisa. Isso frustra Jinsin e ele precisa acalmá-lo. Amy o chama para a sala do servidor, onde eles podem relaxar longe das câmeras. Mas, enquanto passam algum tempo lá, Han começa a ouvir ruídos de interferência e decide se infiltrar na rede para descobrir o que está acontecendo, descobrindo que seu chefe está trabalhando com Rash para capturar um dos criminosos mais procurados do mundo. Acontece que a EN financiou esta pesquisa apenas para um propósito. Use teletransportadores para mover bombas e outros suprimentos de um lugar para outro. Você pode atacar vários locais ao mesmo tempo. Agora você sabe para quem trabalha. Amy sugere que eles notifiquem o FBI e diz que eles devem fingir que nada aconteceu para não serem pegos planejando isso. Na verdade, eles retornam ao laboratório para continuar os testes. Depois de tentar transportar algumas bolas de isopor de um lado da sala para o outro, sem sucesso, Han começou a considerar todas as variáveis possíveis e percebeu que havia esquecido a mais importante. A bola leva vários segundos para completar o percurso de um lado para o outro. Então, se as mudanças de tempo não forem levadas em conta, seria como se ele tentasse carregar as bolas de isopor na velocidade da luz, o que acabaria fazendo com que elas se desintegrassem. Perceba que esta pode ser a resposta. R disse que era hora do almoço e levou todos para fora do laboratório, deixando sozinho para fazer os testes finais. Porque ele não queria ser descoberto pelo segurança. G coloque uma bola de espuma na ponta da plataforma e deixe uma pequena borracha ao lado dela. Este é o objeto real a ser transferido. Agora, considerando o tempo, Han conseguiu mover a borracha para outra plataforma e algo deu errado com a ponta da bola de espuma, mas o segurança notou algo estranho e reconheceu no momento em que pegou a borracha. Han percebe que acabou de descobrir a viagem no tempo, então ele vai até seu computador e criptografa todos os códigos. Entretanto, enquanto a inteligência artificial concluía o processo, o segurança chegou ao local e tirou a borracha do bolso e entregou a Hamid para que ele se explicasse. Ren continua dizendo que a viagem no tempo é extremamente perigosa porque pode mudar a linha do tempo e fazer com que tudo deixe de existir. A ambição cegou os olhos. Armed diz que vale a pena o risco e ordena que Saber o leve para a sala de detenção. Outras equipes estão tentando recuperar dados criptografados. Mas como eles não conseguem contatar o bilionário, ele decide fazer com que Goldin coopere de alguma forma. Para isso, Armed vai até Blanche e pede que ele deixe o cientista lhe dizer como decifrar a máquina. Depois disso, o bilionário louco foi para Amy.
Enquanto outros tentaram refutá-los dizendo que Han havia feito uma grande descoberta e que o exército dos Estados Unidos considerava o projeto ultra-secreto, cancelou seu envolvimento e o confiscou. Seu celular. Pouco depois, Enamid vai até o armazém e descobre que Brent ainda não conseguiu fazer os cientistas conversarem para acelerar o processo. Ele pega os pais e começa a ameaçá-los, mas como o garoto não coopera, o bilionário decide forçá-la a fazer isso, livrando-se dos dois. Removendo criptografia. Depois de ouvir o plano de seu chefe, Braj discordou, então os dois saíram para conversar. Tão astuto como sempre, ele a avaliou e disse que aquilo era apenas uma ameaça, e mesmo que fizessem isso, Brand poderia voltar no tempo e colocá-los de volta na solitária. Mais uma vez, a questão sobre criptografia, de 7 segundos até ouro, muda sua opinião. Entretanto, como isso não aconteceu, ele ordenou que seus homens atirassem na cabeça de seu pai. Entretanto, o cientista se recusou a cooperar. O bilionário dá mais 5 segundos antes de ordenar que a mãe seja eliminada, dizendo que agora cabe a ele reiniciar a máquina e trazê-los de volta. Mas ele se recusou a revelar qualquer informação. Ela decidiu usar sua última cartada e ameaçou me agarrar e cortar todas as partes do seu corpo na frente dela, começando pelos olhos. Por fim, o cientista decide cooperar, afirmando que não sabe se a viagem no tempo é adequada para humanos, mas é um risco que Mia está disposta a correr. Ele lhe dá 3 dias para fazer os ajustes necessários, sem nenhuma opção. Enquanto trabalhava na máquina do tempo, ele secretamente a programou para completar uma viagem 10 minutos antes de seus pais morrerem. 3 dias depois, tudo está pronto e Neide decide enviar um de seus homens para testar a viagem no tempo, mas antes que ele suba na plataforma de ouro, ela lhe entrega um restaurador, um dispositivo que parece uma maçã. Isso ajuda a garantir que as moléculas permaneçam agregadas após o teletransporte, além de permitir que o viajante retorne sem a ajuda de ninguém no presente. Apesar do horror, o guarda-costas não teve escolha a não ser subir na plataforma e chegar ileso ao outro lado do laboratório. Depois disso, o carneiro colocou o cão no pulso e tentou correr em direção à plataforma. No entanto, o segurança o detém e Armed diz que não permitirá que ele salve seus pais e ordena que seus homens o tirem do laboratório sozinho. O bilionário pergunta a Brett se ele ainda está bravo com Deus e diz que ele tem a oportunidade perfeita para se vingar. Reúna uma equipe e destrua o Messias junto com o tempo de Jesus, antes da ressurreição e impedir o nascimento do cristianismo. Enquanto seguranças estão distraídos, Amy se reúne com a equipe e vai até a sala de câmeras para encontrar Ren, capturando o momento exato em que a equipe de Brand viaja no tempo. Embora felizes porque a máquina estava funcionando, eles continuaram procurando pelo amigo até encontrá-lo amarrado em um armazém, verificando as câmeras ao redor. Eles perceberam que não havia guardas por perto e correram para libertá-lo. Em 33 semanas depois de Cristo, Brand e seus homens chegaram aos Jardins de Jato. Usando equipamentos modernos, eles encontraram com sucesso a equipe de Jesus. Eles capturaram o momento em que Judas chegou com os soldados romanos e cumpriu sua missão. Eles se dividiram em 2 grupos e esperaram que Judas revelasse a identidade de Jesus antes de eliminar todos os presentes, dos discípulos aos soldados romanos, deixando apenas o Messias. Brand se aproxima do alvo e começa a falar, dizendo que se ele fosse realmente o Filho de Deus, seria capaz de desviar o projétil. Entretanto, Jesus respondeu que não faria nada, pois já havia morrido por ele, permitindo que o veterano fizesse o que achasse certo. Bland então se levanta e atira no homem mentiroso, dizendo que é porque ele tirou sua família dele. Com uma missão. Completamente. Ele coloca o dispositivo de cura no braço de Jesus e retorna ao presente com o corpo, aceita os parabéns da mãe e vê tudo pela câmera. Ren percebe que está em uma oportunidade perfeita e planeja viajar até o laboratório, voltar no tempo e expor a medida às autoridades antes que a máquina possa ser usada. Aconteceu depois que a linha do tempo mudou. A história começa a ser reescrita na velocidade da luz, então é apenas uma questão de tempo até que as ações de Armed tenham um impacto na linha do tempo e não possam ser desfeitas tão cedo. Eles ligam os motores de recuperação e tentam voltar para quando ainda estavam no laboratório 19, mas a máquina só permite que eles se movam por um tempo. No momento em que chegaram ao laboratório, ele subiu na plataforma. Sabendo que Blanche estará lá em breve, os cientistas começam sua busca pela floresta por Jesus, assim como os homens de Armed começam sua missão de extermínio. Finalmente descobri o que o bilionário estava tentando realizar através da viagem no tempo. Agora que sabia sobre o fim do cristianismo, R decidiu que a melhor opção era voltar antes que os novos dados o substituíssem. Mas você não sabe se preparei uma armadilha. Eles sugerem ir com M, enquanto Simon e Félix vão depois. Dessa forma, caso sejam pegos pela segurança,
Os 2 cientistas restantes poderão usar a máquina do tempo para voltar 10 minutos antes dos pais de Han serem eliminados, conforme o plano que foi criado. Os 2 viajam de volta no tempo e percebem que agora estão exatamente onde estavam 20 e 30 minutos atrás, em sua última viagem, quando eles apareceram diante de um segurança. Os 2 caminharam pelos corredores até chegarem ao Laboratório 19, onde Han tentou reprogramar o transportador para permitir que eles saíssem do prédio. Entretanto, como a segurança já sabe onde eles estão, ela se vira para a câmera e começa a se comunicar em linguagem de sinais com uma versão passada dela que ainda está no servidor, procurando por ela. Depois que ela termina de enviar a mensagem, os homens de En entram no laboratório e eliminam os 2. Isso permite que os cientistas vão ao armazém e resgatem R do passado sem que a MIT suspeite de nada. De volta ao laboratório, eles expulsam os outros pesquisadores e programam uma máquina para permitir que eles cheguem 10 minutos antes do horário em que a equipe de Brent chegou em 33 d.C. 2 cientistas esperando seu colega. Eles decidem que é hora de partir e tentar retornar a 2029, mas por algum motivo o dispositivo de recuperação de Simon queima e ele permanece no passado, fazendo com que Félix viaje sozinho para o futuro e seja capturado pelos homens de Armed e Kang. O bilionário leva o cientista com ele e começa a interrogá-lo, até que finalmente a linha do tempo é reescrita para revelar que, sem o cristianismo, o planeta teria sido completamente destruído no futuro, fazendo com que todos desaparecessem, incluindo Félix. Atacados por dezenas de zumbis que emergiram do solo em 33 d.C., o grupo de cientistas viaja no tempo pela segunda vez e planejam usar sua vantagem de 10 minutos para surpreender os homens de Brand, mas eles precisam agir rápido, porque eles só se tornam vulneráveis quando se materializam. Os pesquisadores aproveitaram a oportunidade para pegar blocos de madeira e eliminaram com sucesso quase todos os homens. Entretanto, Branto Seber conseguiu aparecer e acabou eliminando Félix e Simon, além de atacar um policial no setor M durante sua estadia. Quando M descobre que o povo de Armed sobreviveu, ele implora que ele vá atrás deles e salve Jesus. Gold pula de um penhasco vestindo seu jaleco e começa a perseguir Saber pelo acampamento dos discípulos, fazendo com que ele tropece no corpo de Pedro e deixe cair sua pistola. Voltando à primeira viagem de Simão, ele desiste de esperar pelo resgate e decide consertar a fornalha sozinho, mas acaba sofrendo um curto-circuito, o que o leva ao jardim do Getsêmani, bem ao lado de Jesus. Quando Simão confronta o Messias, ele lhe pede para não retornar ao acampamento, dizendo-lhe que alguém virá para destruí-lo no futuro. Mas Jesus respondeu que isso nunca mais aconteceria e que ele precisava voltar e enfrentar seu próprio destino. Ao retornar ao acampamento, ele descobriu que alguém havia encontrado a pistola sabre e começou a seguir o grupo, esperando uma oportunidade para roubá-la, tomando-a de um dos soldados. Depois que foi determinado que Jesus foi levado pelos romanos, Gold retorna ao jardim Jetwick e encontra uma mulher gravemente ferida, sugerindo que eles voltem para o futuro e vão para o hospital. Mas quando você tenta ativar a recuperação, você verá que eles foram desativados para impedir que retornem. Ao amanhecer, Blanche se reuniu com Gal, vestiu suas roupas, misturou-se à multidão e explorou o ambiente ao redor. Apesar das ordens, Saber desobedece seus superiores e se mete em encrenca ao tentar roubar um tomate de um comerciante, atraindo a atenção dos soldados, que começam a confrontá-lo e se recusam a devolver a fruta. O louco sacou uma arma e atirou em um romano, atraindo muitos guardas para prendê-lo. Blanche acabou perdendo o cão e mais tarde foi encontrada por Maria Madalena. Enquanto isso, um soldado romano vê a maçã do tempo nos braços de Saber e decide colocá-la ao redor da arma, eventualmente ativando o mecanismo que envia a pistola de volta ao futuro. Poucas horas depois, ele encontrou Jesus sendo levado por soldados romanos e decidiu ajudá-lo, carregando a cruz em seus ombros, enquanto segurava o Messias com o outro braço. Logo depois, Han chega com M e pergunta a Maria Madalena se ela conhece algum médico ou curandeiro, mas como ela não consegue entender o que ele está dizendo, a mulher o leva até Jesus, que foi crucificado. Desesperado, o cientista se ajoelha diante da cruz e implora por fé, mas é completamente ignorado na cruz, e sabemos que ele desperdiçou seu tempo, e Jesus não consegue nem salvar a si mesmo, alegando que morreria em breve. Do outro lado, o ramo se arrepende e pede perdão por tudo o que fez, implorando a Cristo que se lembre dele quando entrar no reino. Naquele momento Jesus quebrou o silêncio e disse que eles se encontrariam no céu ou ele iria embora furioso porque Blanche atirou em mim tentando eliminá-lo, mas ele seria perdoado enquanto uma mulher inocente morreria diante de seus olhos. Finalmente, esse Jesus é um mentiroso e M morrerá por causa dele, o que o leva finalmente a responder que, para salvá-la, o cientista precisa perdoar Blanche. Goldin ficou furioso, disse que nunca o perdoaria e começou a carregá-lo nas costas. Deixar. Como o único sobrevivente da primeira jornada,
ele encontrou Simon no meio do caminho. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo naquele momento e perguntou à garota o que aconteceu, forçando Han a me explicar tudo o que havia acontecido até então, 2029, contra as pistolas enviadas por engano aos soldados romanos. E ele decide usar as ferramentas de recuperação para ir ao túmulo de Jesus e eliminar qualquer um que tente roubar seu corpo, provando assim que ele nunca ressuscitou ali tão perto. Algum tempo depois, Dali acordou e pediu para ser levada ao túmulo de Jesus para testemunhar a ressurreição, e Ren-Semon passou a noite inteira levando-a até lá. Amanhã do dia da ressurreição. Os três finalmente chegaram ao seu destino e encontraram 2 soldados de guarda, até que de repente, o chão começou a tremer e eu caí de volta no futuro, com medo de ser enterrado em uma cova. Assim que o bilionário saiu, o corpo de Jesus começou a brilhar e a pedra que cobria a passagem explodiu em vários pedaços. Mas quando souberam que estavam surpresos com o milagre, notaram os vestígios da viagem no tempo e ninguém. Jesus visitou M, removeu todo o seu sofrimento e permitiu que ela morresse em paz no túmulo. Os cientistas são capturados por Maria Madalena, que os acusa de roubar o corpo, mas não consegue convencê-los de que Jesus ressuscitou, preservando a história original. A mulher saiu do túmulo maravilhada. Eles entregaram o Brand Retriever, o que lhes permitiu finalmente viajar de volta para 2029. Mas como eles só tinham um dispositivo, decidiram usar o objeto ao mesmo tempo, prendendo ao pulso e ativando o dispositivo. Quando chegam ao futuro, eles começam a atirar nos guardas com suas armas, apenas para serem baleados. Han, desesperado, coloca seu amigo em uma cadeira e começa a ressincronizar o sistema de recuperação para que ele possa voltar ao tempo antes da morte de seus pais. Mas antes de sair, ele dá uma arma a Simon e pede ao amigo para destruir o computador. Assim que ele passou. Por fim, Ren se despediu e correu para a plataforma. Entretanto, Simon não consegue destruir o PC a tempo, e 2 guardas passam antes que ele possa completar sua tarefa. No passado, Gold chegou aqui para resgatar seus pais e acabou sendo rendido pelos guardas, mas rapidamente deixou sua arma cair no chão. Por falta de um restaurador, o corpo do segurança se desintegrou no espaço. Finalmente livre, Han corre para a sala de detenção e resgata seus pais, forçando a AME para correr para o escritório enquanto ele envia um de seus homens para pegar M. No meio do caminho, o bilionário liga para Brent e conta sobre a fuga de Han, ordenando que ele vá até seu escritório e o proteja. Depois de resgatar seus pais, Goldin sai em busca de seu antigo chefe e conseguiu invadir seu quarto. Entretanto, Bray chega ao local e acaba sendo entregue pelo cientista, enquanto permanece escondido debaixo da mesa. O guarda-costas Ren fica furioso por ter eliminado M, mas nesta linha do tempo, isso ainda não aconteceu. Brat ficou muito confuso e negou todas as acusações. O veterano, que acredita firmemente ser inocente, disse que só quer recuperar as informações comerciais roubadas e que perdeu tudo o que ama. Então seria uma bênção para ele se ele algum dia apertasse o gatilho novamente. Percebendo a tristeza nos olhos de Brent, o cientista finalmente o perdoou e largou sua arma. Mas ele logo se lembrou de que o médium ainda estava vivo e, acompanhado pelo pai, começou a se mover em direção à mesa. Nesse momento, o conhecimento chega com o fim, ordenando que o Sol use sua arma para arrombá-la e cortá-la em pedaços debaixo da mesa se ele quiser que ela viva. E atira no cientista pelas costas. Não satisfeito, o bilionário disparou um tiro, atingindo o pai na coxa, e iniciou uma contagem regressiva para eliminar a mãe. No entanto, ele interrompeu Brent e disse que ouviu uma voz de mulher falando sobre ser um herói, e ele sabia que era uma mensagem de sua esposa Brent. Então ele fez o que sua esposa disse e começou a atirar em seus antigos aliados, quase eliminando todos. Entretanto, o demônio reagiu bem a tempo, atingindo-o 2 vezes na espinha, paralisando-o completamente. Pensei que tivesse ganhado. O bilionário exige a senha para remover a criptografia, então se vira e atira na mãe, dando ao garoto a oportunidade necessária para pegar o facão na mesa e esfaquear o médico nas costas. Perfure seu coração. Imediatamente a seguir. Nesse momento, a polícia chega ao local e Brand revela que seu antigo chefe e todos os agentes internos fazem parte de uma rede criminosa e começam a caçar os outros seguranças do prédio. Han queria saber se a questão de Jesus estava resolvida, então ele me pediu para abrir o aplicativo da Bíblia e ler o Novo Testamento para confirmar que a ressurreição realmente aconteceu. Ele salvou o cristianismo. Com essa confirmação, R do futuro morre nos braços de M, mas, assim como nesta linha do tempo, ele fica preso no armazém. Não demorará muito para que a versão atual pareça saudável e possa continuar a vida normalmente. Para ajudar Brash, Henk é paraplégico. Os outros passaram os meses seguintes pesquisando e conseguiram completar a máquina do tempo sozinhos, retornando ao momento em que o veterano perdeu sua família.
Enquanto a esposa de Brandy fala sobre ser uma heroína, Han aparece na frente do carro vestido de policial de trânsito e consegue diminuir a velocidade, evitando o acidente com apenas um par de placas deixadas para trás. A esposa de Blanche observa o objeto e encontra um bilhete alertando sobre os crimes de Anne e pedindo que o denunciem ao FBI para que todos possam continuar a viver em segurança. Tudo bem, rapazes, mas e vocês? Se você pudesse viajar no tempo, o que faria? Deixe um comentário abaixo e nos vemos na próxima recapitulação do canal.